Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Arthur Toledo e eu tenho destinado meu tempo para falar com você, brasileiro que mora no exterior. E o tema do vídeo de hoje é para falar sobre o BTG Pactual e se ele é confiável ou não, qual que é a robustez do banco, afinal quem é o BTG. Nossa, eu nunca vi uma agência do BTG na rua, já vi a agência do Itaú, do Banco do Brasil, mas do BTG eu nunca vi, Arthur Toledo. Então hoje eu vou falar aqui um pouco mais sobre a robustez do banco. Fique até o final para saber se o banco é seguro ou não e conhecer um pouco mais dos números do BTG. E antes de continuar, aqui na descrição eu deixo links úteis para você, como por exemplo o guia do investidor não residente, é um e-book gratuito, bem completo. Você pode clicar aqui e baixar ele para você ter acesso. Além disso, eu deixo o link para você abrir a conta CNR no BTG Pactual já com o nosso atendimento aqui da Sacre. E por fim, também deixo o meu contato pessoal. Não sei até quando vou deixar meu WhatsApp, mas por enquanto meu WhatsApp também está na descrição. Continuando aqui, pessoal, vamos falar do BTG, tá? Então, o BTG hoje, ele é o maior banco de investimentos da América Latina. Falarei mais sobre onde que o BTG está, se é só Brasil, quais têm sido os resultados nos últimos anos, né? E claro, sempre aqui compartilhando a tela, porque eu gosto de ser visual, de apresentando conforme eu vou falando. Mas o BTG, ele tem mais de 40 anos de história, inclusive tem um livro que... Nossa, qual que é o nome do livro do BTG mais novo? BTG Pactual, livro. Caraca, De Volta ao Jogo, de Ariane Abdala. Deixo essa recomendação para vocês que conta a história do banco, que foi fundado como Pactual lá atrás e depois se tornou BTG Pactual. Então é uma história bem interessante que conta todo esse movimento da instituição financeira, tá bom? Então, como é sempre comum você, meu ouvinte, estar acostumado, vamos lá compartilhar a tela com você aqui. Se você gosta de ações, primeiro, antes de mais nada, dizer que o BTG ele é listado na Bolsa aqui do Brasil, né, no ticker BPAC11. Quem gosta de ações já deve ter visto. Não é um pagador de dividendos tão elevado, até porque o banco reinveste boa parte desses lucros, mas né, para deixar como conhecimento aqui, o BPAC11 é o BTG Pactual, que nos últimos anos aí tem performado muito bem. Mas antes vamos falar aqui, eu quero falar da parte histórica do banco, né? Então ele é fundado lá atrás no Rio de Janeiro, né? O banco tem ainda um vínculo grande com o Rio, né? Hoje, estando em São Paulo, a sede fica ali na Faria Lima, até se confunde se aquele prédio que o BTG está hoje é o prédio do BTG ou é o prédio do Google. Deixa nos comentários se você conhece. Eu conheci como prédio do Google, agora conheço como prédio do BTG. Então ele é fundado lá atrás por 3 pessoas conhecidas aí, né? O Paulo Guedes, o André Jakurski e o Luiz César Fernandes, e depois se torna BTG Pactual. Isso no livro conta muito bem. Não vou ficar entrando muito aqui na parte histórica, mas só para dizer para vocês que é um banco que já existe há bastante tempo aqui no Brasil. A gente sabe que empresas no Brasil não têm muitos anos de vida, mas aqui é um banco que já se provou com o tempo. E onde o BTG ele está presente, né? Então a principal local é o Brasil, né? Onde é um banco brasileiro, só que ele está presente em vários lugares no mundo inteiro, com ênfase aqui na América, né? E algumas posições também na Europa. E um destaque interessante aqui é que recentemente o BTG comprou nos Estados Unidos um banco, que era do Safra, se eu não me engano, e se tornou um banco de fato nos Estados Unidos. Até são algumas novidades que nós traremos mais com o passar do tempo, de como que vai funcionar isso para os clientes que estão nos Estados Unidos e querem ter um banco, como se fosse um Bank of America, enfim, ele vai poder operar como um banco de fato em solo americano, em solo dos Estados Unidos. Mas dá para ver já que o banco está presente em vários lugares, principalmente aqui na América, tem uma relação muito forte com a Europa também, vários clientes com posição dentro de Europa. E quando a gente olha o resultado da instituição, a gente consegue ver que os principais indicadores aqui de uma instituição financeira, que há o faturamento, o lucro e também o PL, eles vêm crescendo ano a ano. É uma instituição que até então ela era muito focada em operações de atacado,
por isso que muitas vezes o cliente no varejo não conhecia. Qual que é a diferença? O cliente varejo, ele conhece ali os bancos de agência, de rua, eles conhecem ali bancos mais digitais, porque muitas vezes não precisa de um mínimo para abrir a conta. O BTG, até um tempo atrás, ele atendia só grandes fortunas, wealth, empresas que queriam fazer uma emissão de dívida, mas aí ele veio fazendo esse atendimento, investindo mais em marketing, para atender o cliente pessoa física com uma conta digital de investimentos, uma conta bancária, uma conta de empresas. E o banco tem sido cada vez mais conhecido no mercado e os resultados aqui estão para provar que apresentação de resultado por apresentação, o banco tem quebrado vários recordes e aumento aqui dos principais indicadores. Além disso, os ativos sob gestão também cada vez mais crescendo, tanto na parte de investimento, mas o BTG é muito forte na parte de asset também, com fundos imobiliários, hoje com uma gestão muito grande de hotéis, muito grande de galpões logísticos. Se você pesquisar aí BTG, parte logística, ou BTG hotelaria, você vai ver que o BTG é muito forte nessas áreas também. E um ponto muito importante é que a distribuição de receita do banco é algo muito diversificado. E por que isso é positivo? Porque ele não depende só de uma linha de receita. Eu vou dar o exemplo da XP, que a XP ela é bem concentrada, tem diversificado um pouco mais, mas ela é mais concentrada na linha de assessoria de investimentos. E o BTG hoje é diversificado. Qual que é a grande vantagem? É que ele consegue, em momentos de navegação, conseguir navegar por receitas que não precisam depender da parte cíclica da economia. Então isso também ajuda o banco a passar por momentos e conseguir aproveitar, independente se é um momento de Selic mais alto, mais baixa, enfim. Então um banco muito bem fazendo essa distribuição aqui de receita. Quando a gente olha um pouco mais técnico aqui a parte do banco, o índice de Basileia é um índice muito utilizado para analisar bancos. O Banco Central fala aqui de um mínimo de 8%. O que isso significa? A cada R$100 emprestados ali no banco, ele tem esse percentual em dinheiro disponível. Então, a cada R$100, ele tem ali em caixa, em dinheiro no bolso, mais de R$16 para poder honrar com resgates, enfim. Então, esse é um índice bem utilizado para analisar banco. Aqui uma quantidade de ativos bem elevado também. Quando a gente olha os maiores bancos em valor de mercado no Brasil hoje, a gente vê o Itaú, o Itaú ele é o maior banco, não tem como dizer que não, um banco com muitos anos, banco muito forte com agência, embora tenha reduzido cada vez mais a questão das agências físicas, mas hoje é o maior banco do Brasil em valor de mercado, mas logo em seguida nós temos aqui o BPAC 11. Vale dizer também que o Nubank tem essa questão de valor de mercado bem elevado também. Se eu não me engano, o Nubank hoje em banco brasileiro, ele é o segundo, porque ele não é negociado aqui no Brasil, ele é negociado fora, mas na Bolsa Brasileira, o BTG hoje em valor de mercado, ele é o segundo maior banco. Na frente, por exemplo, de bancos como Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Então hoje, negociando a valor de mercado acima do que bancos mais tradicionais, bancos com mais tempo de vida aqui, como por exemplo o Banco do Brasil, que tem alguns anos de história já. E quem gosta mais de uma análise fundamentalista vai querer gostar de ver, eu gosto muito do Status Invest, olhar outros indicadores da instituição. Vou dar destaque aqui para o ROI, uma regrinha de bolso, para a instituição financeira, um ROI acima de 20% já é muito, muito expressivo. Acho que, se não me engano, nenhum banco americano conhecido tem um ROI tão alto. Aqui no Brasil, nossos bancos têm esse retorno on equity bem elevado. Mas o BTG aqui, se eu não me engano, nas últimas apresentações de resultado, tem mantido o maior ROI do Brasil. E além disso, crescido o lucro, esse CAGR, lucro ao ano, então ele tem crescido em média mais 37% ao ano nos últimos 5 anos. É um banco que está crescendo muito o lucro ano a ano. E aqui tem mais outros indicadores em relação a dividendos, a receita, enfim. Então tem várias informações aqui que vocês podem encontrar caso vocês pesquisem sobre o BPAC 11 no Status Invest. Quando a gente olha divulgação de resultado também, a gente vê o banco crescendo divulgação por divulgação, o crescimento de
asset under management, lucro, receita, enfim. Então, a gente tem agora dia 12 também uma divulgação de resultado do primeiro trimestre. Vou voltar aqui para mim. Todas essas informações que eu apresentei são informações públicas que vocês conseguem pesquisar, mas acho que a principal lição aqui é que o banco, ele é um banco muito saudável, né? Um banco que tem crescido bastante, que tem muito ativo. É o terceiro maior banco hoje no valor de mercado, né? Dentro da bolsa é o segundo maior, né? Tem mais de 40 anos de história. Então, só para te dizer que quando a gente olha para a BTG, né, a gente pode se despreocupar. Existem 6 bancos aqui no Brasil que fazem parte do sistema financeiro S1, né, que é o Itaú, Banco Brasil, BTG, Santander, Caixa e Bradesco. Esses 6 bancos hoje eles representam a maior parte do PIB brasileiro, né, eles estão classificados como S1 de primeira prateleira. O que eu gosto de dizer é que quando a gente fala de FGC, a gente não precisa se preocupar com o FGC de algum desses 6 bancos. Tá? Então, para mostrar a robustez da instituição, e o BTG agora também mostrando que eles estão expandindo para outros países, né? Essa ênfase dos Estados Unidos foi uma novidade bem legal. Tá? Então, quis trazer um pouco para vocês aqui sobre o BTG, né? O maior banco de investimentos da América Latina. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a relação nossa com o BTG, como que funciona esse nosso atendimento. E se você quiser fazer algum comentário sobre o banco, se gosta ou se não gosta, tudo bem, pode deixar aqui nos comentários, eu respondo todo mundo, mas espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, vídeo novo toda semana. E pessoal, fico até por aqui, se precisar na descrição tem tem links úteis para vocês, fico à disposição e nos vemos no próximo vídeo, grande abraço, até mais.